Olá, alunos! Essa é a nossa 7ª aula e nós vamos falar sobre Trindade. Este é o estudo da teologia da Trindade. Vamos estar orando agora. Feche seus olhos para a gente poder se concentrar no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença aqui, pelo teu Espírito Santo. E te agradecer por estar nos ensinando a Tua Palavra, Senhor. Que cada vez mais o Senhor nos dê fome e sede pelas Tuas Escrituras. Que o Senhor nos conceda, Pai, a graça de nos mover na Tua presença, de existir, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor nos conduza para que a Tua luz e a Tua verdade nos guiem, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos revele mais a respeito de quem Tu é. Nos conceda o espírito de sabedoria e revelação, para que venhamos ser cheios, transbordado conhecimento de Deus. Que o Senhor nos revele, Senhor, a Tua pessoa neste momento. A pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo, que juntos fazem um único Deus. Nós queremos nos colocar diante do Senhor para te ouvir e te obedecer, Senhor Jesus, em devoção e fidelidade às tuas escrituras, Senhor, à tua doutrina, Senhor. E te agradeço desde já, esteja conosco nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloquei um fundo musical para a gente poder abafar os sons de fora, tá? Então, para a gente também conseguir se concentrar naquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, tá? Eu quero que vocês abram na apostila, lá na página 27, tá? Onde nós vamos falar sobre a teologia, então, da Trindade, tá? Eu também gostaria que vocês lessem o material que eu mandei para vocês, que é a leitura complementar, que é a Dança da Trindade. Essa pequena folheto é algo que eu gostei muito de ler, ele é muito cativante, assim, o material em si é um material excelente. São pessoas que realmente estudaram as escrituras, que escreveram esse folheto, tá? E ele também tá à venda, como o Pedro colocou lá no grupo, que ele tem, né, o físico, né, o folheto físico. E também, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo o link que vocês podem comprar, né, o material impresso, né, assim como vocês também podem baixar em PDF de graça, que foi o que eu fiz, né, e aí vocês mesmos podem imprimir ou ler no computador ou no celular, tá? Ele tem 30 e poucas páginas, mas ele é um material muito bom, muito excelente. Então vamos lá, né? Bom, falar sobre Trindade sempre foi uma incógnita para mim. Inclusive, quando eu escrevi sobre isso, foi muito difícil. Eu tive que recorrer a vários estudos, materiais do Ministério Fiel. Tive que recorrer também à revista Convergência, né? A este material da Dança da Trindade. Mas principalmente as Escrituras, tá? Que foi aonde eu encontrei, então, a fonte para todas as minhas dúvidas em relação à Trindade, tá? Primeiramente, o que eu quero dizer para vocês é que nós, cristãos, cremos que exista um único Deus e verdadeiro, e que não existe outro. Porém, no tempo que nós vivemos hoje, o nome Deus ou Senhor se tornou tão comum, tá? Que muitas vezes nós falamos a respeito de Deus, mas esse Deus
não é o Deus criador de todas as coisas. A palavra Deus pode ser definida de diferentes formas por diferentes pessoas. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando as pessoas dizem, mas a gente serve ao mesmo Deus, eu sempre tinha uma pulga atrás da orelha em relação a isso, sabe? Porque eu posso ter uma visão de Deus totalmente distorcida e enganosa daquilo que Ele realmente é. Por isso a importância de nós lermos as Escrituras e de nós estudarmos elas. Por quê? Porque Deus se revelou através da sua palavra. Ele se revela, tudo que nós precisamos saber está nas Escrituras. A respeito do seu caráter, a respeito de quem Ele é, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo. Por isso é um tempo da gente se debruçar nas Escrituras e deixar as demais coisas não como prioridade, mas realmente considerar o estudo da palavra como prioridade. Então, vamos lá, né? É muito importante a gente estudar, todo cristão estudar a respeito de Deus. Na verdade, isso deveria ser desde a conversão, porque é isso que vai te alimentar a nossa fé, tá? Descobrir quem é esse Deus que está nas Escrituras, esse Deus que me chamou, esse Deus que as pessoas falam, e esse Deus que me ama, mesmo eu tendo errado tantas vezes, e sabe, é esse Deus que vai no final dos tempos julgar, separar o trigo do joio, que vai conduzir a sua igreja para os céus e depois na terra. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que é 3, mas é 1? Vocês não pararam para pensar sobre isso? Bom, vamos lá. Então, todo cristão deveria estudar sobre Deus, tá? Deus, ele é uma pessoa. Sim, Deus é uma pessoa. Ele tem olhos, tem nariz, tem boca, tem orelhas, tem rosto, tem face. Deus tem mãos, tem pernas. Ele é uma pessoa, tá? Isso eu quero que vocês entendam e jamais esqueçam disso. Porque até mesmo as Escrituras falam sobre isso. E talvez quando eu comecei a falar a respeito disso, veio alguns versículos na cabeça de vocês, né? E Davi dizia, estou diante da face de Deus. Os olhos de Deus não se dispersam de mim, estão sempre a observar tudo, nada passa despercebido por Ele. Ele está a me ouvir. O Senhor falou. Tudo isso já reflete que Deus é uma pessoa. E assim como Deus Pai é uma pessoa invisível, mas Ele é uma pessoa que se expressou e se expressa através da sua criação, que se expressou e se expressa através da sua palavra, que se expressa e se expressou através do seu Filho, que também é Deus e é uma pessoa, e se revela através do Espírito, que é Deus e uma pessoa. Então, Deus é um em essência, mas eles são 3 pessoas. O Deus Pai,
o Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento a gente vai ver que já existe fragmentos do Deus triuno, tá? A gente vai perceber que lá em Gênesis 1 vamos abrir lá, a gente já vê em toda a criação ali a Trindade, tá? Lá no versículo 1 de Gênesis 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só, isso é maravilhoso. E Deus disse. Se Deus disse é porque Ele tem boca, né? Ele tem boca. Ali na apostila vai dizer assim: no Antigo Testamento aparecem apenas pistas da Trindade, né? Mas com o decorrer da história e com o desenrolar do seu plano de redenção, há uma revelação mais ampla daquilo que estava oculto, tá? Até alguns homens do Velho Testamento tiveram contato com a Trindade de Deus, tá? Abraão, que reconheceu o Senhor, ou seja, Jesus, tanto que ele se prostra diante dele e convida ele para almoçar na sua casa. E ele prepara o banquete para ele dá água para lavar os pés, que era um costume deles, né? Era uma forma de honrar aqueles que estavam recebendo, né? Uma forma de hospitalidade. E Abraão reconhece aquele homem como sendo o Senhor dele, ou seja, Jesus. Jó de alguma forma viu que diante do Deus Pai havia outro ser que era Jesus. Tanto que ele fala: existe um amigo, um intercessor, um advogado que está diante do trono me defendendo, né? E Davi também teve a revelação de Jesus, tá? Assim como vários outros. Alguns não reconheceram, mas chamavam ele de o anjo do Senhor. Normalmente na palavra anjo aparece com a letra maiúscula, né? Se refere a Jesus, tá? Eles não sabiam que era o Messias, que era Jesus, que era o Filho de Deus, tá? E o Espírito Santo, em vários momentos das Escrituras do Velho Testamento, a gente vê ele ali se movendo as pessoas, os homens e mulheres que ele havia levantado, como por exemplo Elias, tá? E Eliseu, eles eram tomados pelo Espírito. Sim, eles eram tomados pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo tomava eles de uma forma que fazia com que eles realizassem maravilhas e milagres, tá? Por exemplo, Eliseu, inclusive, orou e uma pessoa ressuscitou, né? Aquela menina, né? Ou até mesmo Elias, que também se moveu, né? No seu espírito e foi confrontar o rei Acabe, né? Pelos seus pecados. Então, olha só. O Novo Testamento também nós encontramos a revelação de toda a Trindade, né? Então isso significa que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles não estão separados, pelo contrário, eles se completam, tá? Um concorda com o outro. Existe uma concordância na palavra, inclusive muitas coisas que estão no Novo Testamento é a revelação daquilo que está no Velho Testamento, inclusive a própria vida de Jesus, tá?
Então, ali no parágrafo 2 diz assim: não há uma contradição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento é uma continuidade daquilo que estava sendo revelado no Velho Testamento, tá? Então, mas de maneira, claro, mais profunda a respeito desse Deus trino, tá? Então, ao ler as Escrituras, do princípio ao fim, de Gênesis e Apocalipse, vamos encontrar trechos em que revela-se a Trindade de Deus, tá? Mas o que é Trindade? Essa pergunta vocês não podem esquecer. Isso aqui é pergunta de prova, tá? Não esqueçam dessa pergunta e dessa resposta, por favor. Se um dia te perguntarem o que é Trindade, que vocês saibam responder isso, tá? A Trindade, então, significa a triunidade de Deus, tá? Ou seja, a unidade das três pessoas que formam um único Deus. Entenderam? É a unidade de três pessoas que formam um único Deus. Não dá. Então, mas isso não significa de que nós cristãos cremos em três deuses. Jamais, jamais, gente. Nós temos que entender, tá? Que crer na Trindade de Deus não significa crer em mais de um Deus, tá? Nós somos monoteístas, assim como os judeus. E cremos também que não existe um outro Deus como o Deus Yahvé, criador do cosmos, ou seja, de todas as coisas criadas, o universo inteiro, o tempo, as estações, tudo. Foi Ele que criou, tá? E vocês podem ler Salmos 96, do capítulo 96 a 100, onde se revela esse Deus criador do cosmos, tá? Anotem isso. Então, eu também quero que vocês já abram em Isaías 43, versículo 10, tá? Que diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aqui ele está falando para Israel a respeito de quem ele é, tá? Ele é o eu sou, tá? O Deus Yahvé. Então, não existem outros deuses e ídolos, tá? Porque estes que normalmente as pessoas têm a sua crença foram feitos pelos próprios homens, tá? Inclusive, na idolatria a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, referente a não só imagens e esculturas ser uma forma de idolatria, mas que o nosso coração ele é uma máquina de ídolos, né? Ele está sempre nós pela psicologia explica que nós precisamos de uma lei que nos governe, tá? Uma lei moral, ou seja, a psicologia não diz que é o Deus, né? Mas ela coloca como
religião sendo esse papel, tá? Mas nós cremos que Deus é a nossa lei moral, né? O Deus do Criador do cosmos. E essa lei, ela faz um papel muito importante na nossa vida, que é nós vivermos com temor, né? Porque se a gente vivesse como as escrituras dizem dos ímpios, né? Que não conhecem a Deus e que acham que seus atos não serão, não terá uma prestação de contas. Então eles fazem maldades, né? Porque não há quem os julgará, no caso. E isso é para todos nós, tá? Não sei por que estou falando isso, mas... Então, uma coisa muito importante também que nós temos, que tem em nossa mente, não podemos esquecer, é que ninguém criou Deus. Ninguém criou Deus Trino, tá? Ninguém criou. Ele sempre existiu, tá? No Novo Testamento, quero que vocês abram lá em Atos 17, versículo 16 ao 20. Então, lá em Atos 17, a partir do versículo 16, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. E então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se, no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte descrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu,
Jesus. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Deus aqui falando para o povo de Atenas a respeito de Deus triuno também. Olha só, o Deus desconhecido e que não há outro Deus além desse Deus, tá? Aonde podemos encontrar fragmentos da triunidade ou da trindade de Deus no Velho Testamento. Nós podemos encontrar já no início, na criação, como a gente leu no início da aula, tá? Em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, tá? E a gente vê então que o Espírito pairava sobre as águas, sondando a terra, ou seja, ele estava conhecendo a terra, né? Estava analisando, estava sondando, assim como ele sonda o nosso interior, né? Ele nos conhece, né? As escrituras dizem que quando ele sonda o nosso interior, ele nos conhece. Então, da mesma forma, ele estava sondando a terra, né? Tanto que fala que a terra era sem forma e vazia, tá? A gente não sabe se a terra já existia, se Deus já havia criado ela em um outro momento e ele organizou ela apenas, né? Fez com que ela se tornasse o que ela é hoje, né? No caso, colocando todas as coisas no lugar, deixando o caos que estava em harmonia perfeita, né? Também vemos o Deus criando e nomeando todas as coisas que ele ia criando, né? Assim como ele deu esse papel para o homem na criação, né? Adão nomeava os animais, né? Esse animal vai ser a girafa, esse vai ser o boi, esse vai ser a cobra, né? Assim Deus também, na criação, a gente vê ele nomeando as coisas, todas as coisas, tá? E sendo trazidas pela sua palavra, tá? Quando Deus disse, né? Haja luz, né? Houve luz. Surgiu, né? E a criação surgindo e sendo sustentada pelo Verbo, o Logos, ou seja, Jesus, tá? E agora nós vamos passar por alguns trechos das Escrituras que falam sobre o Jesus, Logos. Então, lá em João 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aqui em João 1, a gente está vendo que Jesus, né, está se referindo ao Verbo encarnado, que é o próprio Jesus, tá? O mesmo Verbo, o Logos, que estava na criação. Então, ali a gente vê que todas as coisas foram feitas por Ele, tá? E sem Ele, nada do que existe poderia ter vindo à existência. E lá em Hebreus 1, versículo 1 ao 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, o universo, gente, pelo qual, por meio de Jesus, se fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então a gente vê aqui que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Nós vemos o Deus Pai refletido no homem, no homem de Jesus, ou seja, no Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus, tá? O Deus Filho, Então lá também em Colossenses 1, versículo 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vejam que aqui está falando que Jesus já estava na criação, que Jesus já estava desde o princípio. Ele é o primogênito de toda a criação, assim como ele foi o primeiro, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou dos mortos para a vida eterna. A harmonia perfeita nessa comunhão entre eles, tá? A gente pode ver também a Trindade de Deus em Salmo 110, versículo 1, onde Davi tem uma revelação dessa Trindade, tá? Desse caráter trino, como eu coloquei ali. Olha só. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Repare que na tradução para o português, tá? Ali parece que não tem sentido nenhum. Mas se você for olhar para o hebraico, para o significado do Senhor e do outro Senhor, são palavras diferentes. O primeiro Senhor é Adonai, que significa meu Senhor. E o outro Senhor é Iavé, que quer dizer eu sou. Então, Deus Pai está conversando com Deus Filho, que é o eu sou. A gente vê isso no Novo Testamento quando Jesus diz eu sou, ou seja, eu sempre existi. Ele fala isso para os fariseus ficam loucos com ele, Pensa. E aí, então nós estamos vendo um diálogo, uma conversa entre as três pessoas da Trindade, No caso aqui aparece as duas pessoas, Em Deuteronômio 4, 35, tá? Existe a palavra Deus ali. Não vou ler agora, mas vocês podem ler, tá? Abrir lá em Deuteronômio 4, 35. A palavra Deus, se for traduzida para o hebraico, significa Elohim, tá? O rim, no caso, indica uma pluralidade no substantivo, que significa
deuses, tá? A palavra rim significa deuses, mas a gente sabe que Deus não são deuses. O que ele quer dizer aqui é que a palavra Deus está no plural, ou seja, mais de uma pessoa, tá? No sentido de intensidade, o todo de Deus, que é as 3 pessoas da Trindade, tá? Então, a gente está percebendo que há já a Trindade no Velho Testamento e que profetas e outros homens tiveram então essa revelação da triunidade de Deus, né? E também, como eu já falei, tiveram contato até mesmo com o Deus Filho, o próprio Messias, né? Então, compreende-se que existe uma comunhão perfeita entre as 3 pessoas da Trindade. Existe uma dança harmoniosa entre as 3 pessoas, tá? E como eu falei, ali está escrito que sempre eles estão em constante diálogo, né? E eu quero que vocês, acompanhando ali na apostila na página 28, tem um versículo ali em que o próprio Jesus, ele fala dessa comunhão, né? Ele tá, na verdade, quando ele veio como homem, né? A sua vida foi um exemplo de comunhão perfeita com Deus, tá? Vejamos ali. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. João 12, versículo 49 e 50. Nada do que Jesus falou ou fez foi sem que Deus Pai o falasse ou o conduzisse. A gente vê que o próprio Jesus, depois a gente vai estudar um pouco sobre isso mais a fundo, que Deus Filho, né, que Jesus na Terra não fez nada sem o Espírito Santo. Precisou que ele fosse batizado pelo Espírito Santo para que ele pudesse realizar então maravilhas e anunciar então o Evangelho e fazer curas e tudo mais, ou ressuscitar dos mortos. Eles sempre andam em perfeita comunhão. Não se esqueçam disso, tá? Porém, a gente vê então essa concordância na criação, tudo mais, né? Para criar o homem, assim como todas as coisas, e que, claro, eles são diferentes em suas funções, porém semelhantes, iguais em poder e glória, tá? Um conhece o outro perfeitamente, tanto que a palavra fala que o Espírito Santo conhece a vontade de Deus Pai e ele realiza essa vontade aqui na Terra. Eles estão sempre jogando a glória um pro outro. Deus Pai sempre está jogando a glória para Deus Filho sempre está jogando a glória para Deus Pai. O Espírito Santo sempre jogando a glória para Deus Filho e para Deus Pai. Sempre, tá? Sempre há esse olhe para Deus Filho, né? Normalmente Deus Filho sempre ganha um pouco mais de glória em relação a Deus Pai e a Deus Espírito Santo, né? Eles estão sempre nessa dança harmoniosa de um sempre exaltar o outro, sabe? E nenhum é maior do que o outro, nenhum é menor, tá? Eles sempre existiram, eles sempre estiveram na criação, ninguém os criou, ninguém. Eles sempre existiram desde antes da criação, tá? É uma coisa que a gente tem que ter em mente, ninguém criou Deus, ninguém criou as 3 pessoas da Trindade, nenhum deles criou Deus Filho ou Deus Espírito Santo, tá? Eles sempre existiram,
tá? Então aqui diz, Deus não criou Jesus, nem Jesus criou o Espírito Santo, as 3 pessoas de Deus sempre existiram. Isso também vai cair em prova, gente. Quero que vocês gravem isso, tá? Quando a gente faz a confissão de fé, estamos nos unindo a esta família, a esta comunhão trinitária. Por isso que quando a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Porque agora, a partir desse momento, nós somos incluídos nesta família. Nós fazemos parte dessa comunhão perfeita, dessa harmonia perfeita, tá? Então, a gente passa a estar debaixo da autoridade do Pai e de sua disciplina, a herdar a herança de Jesus, ou seja, Jesus é herdeiro, né, de todas as coisas nos céus e na terra. Nós vamos herdar junto com Cristo, e isto está na palavra, tá? Nós vamos reinar com Jesus. E nós estamos sendo transformados para ter e ser, né, a ter um caráter semelhante a de Jesus, tá? E ser habitados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem essa função de nos transformar à semelhança de Jesus, tá? Por isso que ele está sempre glorificando a Jesus, tá? E esse processo de transformação que o Espírito Santo nos faz em nós é chamado de santificação, tá? Depois mais a gente vai estudar a diferença entre purificação e santificação, mas a purificação é pelo sangue de Cristo e a santificação é pelo poder transformador do Espírito Santo em nós, tá? Antes de subir aos céus, Jesus, então, deixou um mandamento muito importante para nós a respeito do batismo, que é o que eu falei, né? E de fazer discípulos, né? E batizar em nome da Trindade de Deus, tá? Isso tá lá em Mateus 28, versículo 19. Então, por que é importante nós crermos na Trindade de Deus? O que isso influencia na nossa vida, tá? Primeiro, porque é da vontade de Deus, Deus Pai, que a gente conheça Ele, conheça o Deus Filho. E só quem pode nos revelar o caráter deles e sermos transbordados pelo conhecimento de Deus é o Espírito Santo, tá? Por meio da comunhão dessa pessoa da Trindade, nós podemos conhecê-los. Isso é a vida eterna. A nossa missão, como eu já falei várias vezes, é conhecer a Deus. Isso está lá em João 17, quando Jesus está orando. E vejam que a oração dele parece que é na terceira pessoa, como se fosse não ele, mas o Espírito Santo nele, orando através dele. Esse é o mistério da oração também, tá? A gente vai estudar isso também. Então, para sermos um, assim como Jesus é um com o Pai, assim na oração dele ele diz que sejamos um, assim como eu sou um com o Pai. Ele está falando a respeito de nós, para sermos um com Ele. Assim a gente é um com os 3, porque Jesus é o nosso intermediário, o nosso mediador entre Deus Pai. Então, o Espírito Santo é o que nos liga a esse relacionamento, nos conectando com Jesus e Jesus nos conectando com o Pai. Então, nós nos tornamos, então, nesse desenho que eu falei, que eu mostrei pra vocês, a gente é incluído nesse relacionamento perfeito, tá? E é claro, como eu coloquei ali, tá? Conforme a gente caminha e é permeado pelo Espírito Santo, tá? Sermos guiados para cada vez mais nos tornarmos um com esse Deus triuno, tá?
Então, e uma coisa que eu gostaria de falar, que inclusive tá nessa oração, é que Deus Pai nos ama na mesma medida que Ele ama Deus Filho. E pensam nisso, gente. Isso é muito poderoso. A gente entender que Deus nos ama na mesma medida, da mesma forma que Ele ama Deus Filho, Jesus Cristo, tá? Então, Deus não precisou criar o homem para expressar o seu amor. Deus é amor. Por quê? Porque Ele já expressava isso no seu relacionamento com as outras pessoas da Trindade, tá? Com as outras pessoas que eram, fazem parte do relacionamento trinitário. Pelo contrário, Ele sempre foi suficiente nele mesmo, tá? O amor, Ele é amor e Ele sempre foi o amor, por causa desse relacionamento que eles tinham, tá? Então, o amor sempre existiu, tá? Compreender, então, também, porque precisamos andar em comunhão. Compreender a Trindade de Deus influencia no nosso relacionamento com esse Deus, que ao mesmo tempo que são 3 pessoas, mas que formam um único Deus, tá? Como eu falei para vocês no grupo, a visão que eu tenho de Deus vai influenciar ou definir o tipo de relacionamento que eu tenho com Ele. Então, num mundo em que prega-se a individualidade, Deus nos mostra sempre que precisamos um do outro. Por isso que a Trindade está inclusive expressa até mesmo na igreja, tá? Que é o quê? A diversidade de pessoas, assim como a diversidade das pessoas da Trindade, que formam um único corpo, ou seja, a igreja. Nós somos compostos por várias pessoas diferentes, no entanto, a gente se completa. Nós somos um, tá? Assim como a Trindade de Deus. E outra coisa que também expressa a Trindade de Deus é o nosso ser, tá? O que compõe todo o nosso ser. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E esses 3 precisam estar convergindo a Deus. Não existe separação. Nós precisamos, todo o nosso ser precisa ser um com Ele, conduzidos, sendo permeados em todo o nosso ser pelo Espírito Santo, tá? Portanto, toda a unidade, da criação reunida em Deus encontra sua unidade. Um exemplo disso é a Igreja de Cristo, como eu falei antes, Um corpo composto por pessoas diversas que o seu ponto de encontro é o próprio Deus, tá? Ele reúne todos formando um único corpo, tá? E para finalizar, por fim, é necessário crer na Trindade de Deus, porque Ele é digno. Não apenas declarar no batismo de forma superficial, tá? Mas crer de todo o coração na natureza de Deus, ou seja, na trinitária de Deus, de forma que essa verdade influencie na nossa comunhão com Ele e também na nossa comunhão com a igreja, mas também na comunhão com a igreja, sabendo que sozinho nada podemos, não podemos continuar, não podemos prosseguir sozinhos. A gente precisa um dos outros, assim como a gente precisa do Senhor, que a palavra diz que nada podemos fazer sem Ele, Mas crê de todo o coração nessa Trindade, Então, de forma que essa verdade sobre a Trindade de Deus influencia na nossa comunhão com Deus, como eu falei, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Compreendendo também
que Deus Pai não é Deus Filho, que o Filho não é o Espírito e que o Espírito não é o Pai. São 3 pessoas diferentes, mas com o mesmo poder e mesma glória, tá? E assim vice-versa. E compreendendo que Deus, né, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus, tá? E quero dizer que quando a gente compreender a função de cada um deles, a gente vai saber como se relacionar com eles, né? E como eu falei antes ali, a gente já vê isso expresso em Gênesis na criação e também a gente vê ao longo das escrituras qual que é a função de cada um. Isso tá ali na página 28, quando a gente começou a falar então sobre as diferentes funções deles, tá? Que isso fique bem claro para vocês, porque isso vai ajudá-los no relacionamento com a Trindade, tá? Com cada uma das pessoas que compõem Deus. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos e louvamos pelo teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos conduza neste relacionamento trinitário, Senhor. É que possamos nos relacionar com cada uma das pessoas da Trindade, com cada uma das pessoas que compõem quem Tu é, Deus, e possamos ser cada vez mais um contigo. Assim como Jesus é um contigo, Pai, nós queremos ser também. Nós queremos estar incluídos nesse relacionamento perfeito, nessa harmonia perfeita. Nós queremos fazer parte dessa família. E te agradecer por estar aqui conosco, te agradecer por essa aula. Que o Senhor continue ministrando nos nossos corações. Amém. Não esqueçam de fazer atividade, tá? Eu vou estar enviando um link essa semana para vocês estarem passando para mim as respostas que vocês colocaram, tá? No exercício de verdadeiro e falso. E aí, quando vocês realizarem essa atividade, automaticamente vai o gabarito para vocês, tá? É isso aí. Deus abençoe vocês e uma ótima, abençoada semana e